Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, uma passagem maravilhosa para o nosso devocional diário e eu quero te alimentar com este maná, porque assim tenho certeza que Deus vai falar com você. Olha o que está escrito no Salmo 131, do versículo 1 ao versículo 3. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sabe, essa passagem foi escrita pelo rei Davi e é impressionante como ele retrata o quadro de uma criança naquele colo da sua mãe, totalmente rendida, sossegada, suprida, satisfeita, aquela sensação maravilhosa. E aí, ser alimentado é totalmente diferente do que você ter que se suprir, do que você ter que procurar por si só aquilo que vai trazer o seu alimento, aquilo que vai trazer a satisfação das suas necessidades. É nesta hora, nesta busca de tentar satisfazer as suas e as minhas necessidades, que muitas vezes a gente sai debaixo da proteção de Deus e começa a caminhar pelas nossas próprias pernas. Mas vamos voltar um pouquinho para a gente entender esse quadro que Davi está pintando da criança no colo daquela mãe. E quando a mãe tem o leite para alimentar os seus filhos, é muito gostoso porque o prazer é mútuo. Tanto a criança está sendo saciada, como a mãe se sente realizada, porque é um momento de muita intimidade, é um momento muito prazeroso, né? Ela sabe que a responsabilidade dela de suprir aquele serzinho que está ali nos seus braços, que ele depende totalmente dela para poder existir. Agora, com o passar do tempo, a mãe tem que, ela tem que começar a dar outro tipo de alimentação para o filho, porque só o leite não vai suprir todas as necessidades. Ela precisa investir em alimentos mais sólidos, diversificados, né? E aí, quando isso acontece, vai começando a ficar cada vez mais distanciado o tempo de mamada que aquela criança tem, e isso faz com que a criança queira... quando vai chegando perto daquela hora de mamar, ela está afoita, ela está querendo encontrar aquele seio para sugar o máximo que ela puder, porque aquele é o momento onde a criança será saciada, mas ela precisa ser desmamada, ela precisa de outros tipos de alimento. Então, ela muitas vezes nesse processo, ela vai chorar, ela vai resistir, porque para ela é cômodo, é gostoso, é prazeroso, só chega, deita e ali ela é alimentada. Então, esse processo é difícil não apenas para uma mãe, mas ele também é difícil para a própria criança. É isso que nós estamos vendo aqui nessa passagem. Só que agora ela já foi desmamada. Ela não vai mais para o colo da mãe simplesmente para receber o alimento. Ela vai para o colo da mãe porque ali é um local de aconchego, de carinho, de dengo, de intimidade, que continua com certeza, mas esse é o sentido desse aquietar da alma. Então você vê agora a criança pulando para o colo do pai, pulando para o colo da mãe, pelo simples prazer do contato, da comunhão, da alegria de estar juntos. Nova etapa. Coisas novas estão acontecendo. A partir daí, este colo tem outro significado, não mais o de alimentar, de saciar. E aí nós precisamos entender o seguinte, não mais aquele tipo de exigência, não mais aquele tipo de carência, mas simplesmente o amor fluindo entre ela e a criança, não precisando nem mais de palavras, é só pôr a cabecinha, deitar, é só ficar acomodado, e é tão gostoso e tão prazeroso isso. Mas aí você deve estar perguntando, Raquel, por que deste maná? Porque todos nós, os que cremos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, um dia nós já passamos por esse processo de sermos chamados bebês espirituais.
Todos nós precisamos desse leite espiritual. E naqueles dias, o próprio Deus, o nosso Pai, era aquele que supria a tua e a minha necessidade. Mas chega um momento que Deus tem que começar a nos levar, a nos ensinar novos patamares, porque Ele quer que todos os seus filhos sejam maduros espiritualmente falando. E para isso, Ele também quer que eles não fiquem comendo sempre na mão de outras pessoas. Ele quer que nós possamos ir à fonte, ir à própria Bíblia para buscar ser alimentado, buscar a palavra de Deus. Então, não mais comendo na mão de adultos, não mais andando pelo que o outro diz, mas querendo mais e mais desse Deus. É assim que a palavra diz. Só que tem muitos irmãos que não querem crescer. Tem muitos irmãos que para eles é mais cômodo ficar vindo só à igreja no domingo, comer daquilo que o outro fala. Não precisa saber se é verdade ou não, se o pastor está falando uma heresia ou não. Eu estou vindo, eu estou aqui, eu estou sendo suprida, está tudo bem. Mas, queridos, muitos irmãos têm caído porque eles têm comido de fonte errada, porque não estão se baseando no que a palavra diz, estão buscando muito mais um positivismo, buscando muito mais alimentar somente a alma, você consegue, você vai, você... Não é assim que é a palavra de Deus. Então nós precisamos não mais deixar que esta fase venha sobre nós, querendo nos paralisar, querendo fazer com que a gente continue imaturo, sendo um bebê espiritual. Sabe, Paulo ele descreve isso muito bem em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1 e 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentar com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda podem, porque vocês ainda são carnais. Aquele que pelo tempo com Deus já deveria ser um adulto, um maduro, Paulo está chamando de bebê espiritual, mas ele coloca também, vocês são carnais. Sabe, Deus está nos chamando para um novo patamar. Jesus está voltando e nós sabemos que esse retorno, muitos, o amor de muitos seria esfriado. Haveria muito engano. Nós precisamos orar pedindo o Senhor nos dá discernimento. Agora, neste tempo, Ele quer se revelar de uma maneira diferente. Não Ele fazendo tudo, mas Ele sabendo que Ele pode contar com a tua vida e que você pode ir fazer, levar a palavra, saquear o inferno, porque você foi chamado para implantar um reino. Então, a pergunta é, você já foi desmamado? A pergunta é, você agora está procurando o seu próprio alimento ou você, mesmo tendo sido desmamado, continua comendo na mão de pessoas? Lembra aquela passagem que fala morte na panela? Eram profetas. Eles estavam ali numa escola de profetas. E aí, reunidos, um deles sai para procurar alimento. E quando ele sai, ele traz algo para fazer aquela comida, só que aquilo lá era venenoso. E quando eles comem, eles falam morte na panela. O que você tem se alimentado? Tem trazido morte ou tem gerado vida? Nós temos que tomar cuidado com o que entra no teu espírito através da palavra que você está ouvindo. Nós precisamos saber qual é o propósito de Deus para a tua e para a minha vida. Muitos cristãos não sabem que Deus tem propósitos, tem planos, só conhecem a graça e estacionam ali. São bebês espirituais, mas você foi chamado para ser agente transformador deste mundo caído. Então, a pergunta é, você quer? Eu te convido agora a orar comigo, pedindo esse novo mover de Deus sobre a tua e a minha vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero caminhar dependendo, Senhor, claro, sempre do Senhor, mas acima de tudo, Pai, do meu próprio caminhar, das minhas próprias buscas, querendo mais e mais da Tua palavra. Senhor, eu sei que o Senhor pode suprir toda e qualquer das minhas necessidades, mas a Tua palavra diz, quando nós estivermos caminhando, se nós estivermos errados, o próprio Senhor vai nos alertar e dizer,
cuidado, esse caminho está errado. A palavra de Deus disse: os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti que dirá: este é o caminho, por ele seguiu. Então nós precisamos conhecer a palavra, Pai. Nós precisamos saber, Pai, que somos agora, não importa os anos que nós temos que já te conhecemos. Nós temos que entender que há muitos que conheceram a Jesus, têm 1, 2 anos de vida, mas já leram a palavra, conhecem o caminho de Deus, estão praticando muito mais do que alguns que já têm 15, 20 anos e não têm nada para contar, nenhuma experiência para relatar. Pai, o teu amor é uma coisa tão, tão, tão grande, mas o Senhor nos quer homens e mulheres segundo o teu coração, pessoas maduras que sabem reconhecer a tua voz quando o Senhor estiver dirigindo, falando, não mais sendo carregados como uma mãe leva uma criança para todo lado, mas agora com um Pai que diante de nós caminha e que nos protege, nos guarda, mas sabe que pode confiar porque ali está indo um filho teu, um exército que o Senhor tem preparado para esses últimos dias. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo sede e fome do Senhor. Eu oro pedindo, Pai, que os nossos olhos do nosso entendimento sejam abertos, porque nós queremos praticar, nós queremos caminhar, nós queremos, Senhor, fazer a diferença por onde nós passarmos. É em nome de Jesus, Pai, desvenda os olhos dos meus irmãos, abra, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, dá um coração tão, tão preparado que quando a tua palavra chegar, Pai, vai encontrar lugar, vai encontrar a terra fértil para poder crescer, produzir cada vez mais. A tua palavra diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis frutos. Então, Pai, eu oro em nome de Jesus pela vida dos meus irmãos que estiverem ouvindo a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que todos eles possam ser frutíferos nas tuas mãos, Pai, para que nós não venhamos a ser encontrados pelo Senhor como bebês espirituais depois de tanto tempo te conhecendo e caminhando contigo. Dá-nos sede e fome de ti mesmo. É isto que eu oro em nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!